continuamos de um formato virtual e agradecemos humildemente a tua presença. Fica à vontade, a casa é sua. Muito obrigado. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. A você que também está assistindo posteriormente essa fala. Fico feliz de estar de volta a esta casa. Fico feliz de poder contribuir com reflexões a respeito do conteúdo doutrinário kardeciano e fico muito contente com o convite reiterado de participar desse banquete de luz que é o que a doutrina espírita nos propicia em relação ao nosso crescimento espiritual. Na noite de hoje a gente vai ter a chance de vislumbrar o capítulo a respeito do processo evolutivo dessa obra maravilhosa de Joana de Ângeles acerca das lições, acerca da nossa felicidade. Então, para mim, é uma satisfação imensa poder conversar sobre essa contribuição que a veneranda Joana veio, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, nos trazer reflexões ímpares, reflexões que realmente fazem a diferença. E na noite de hoje, a gente percebe já de cara que ela nos chama a atenção sobre as nossas responsabilidades em nosso processo evolutivo pessoal, porque ela já inicia a análise no capítulo de uma das questões de O Livro dos Espíritos, que nos traz, nessa questão especialmente, uma reflexão interessante sobre o para que nós aqui estamos encarnados no planeta Terra. A questão é de número 330A, onde a gente vai ver a seguinte pergunta. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita como a morte o é da vida corpórea? E os espíritos respondem de maneira muito clara e objetiva. Certamente, assim é. E aí, Joana vai desenvolver a sua fala falando sobre a questão da reencarnação. E é curioso porque ao longo do texto que ela nos traz, a gente vai ver ela caminhando por percalços que são bem peculiares na nossa jornada evolutiva, nos mostrando como vencer esses percalços a partir da nossa iniciativa pessoal. E eu gosto muito do texto dela na medida em que ela chega em um ponto que eu acho crucial para a nossa reflexão nessa noite. Ela fala sobre a questão da vontade. Quando a gente fala em termos de processo evolutivo, estamos falando da necessidade de buscar intencionalmente o nosso processo evolutivo. Não dá para evoluir, como dizia Thich Nhat Hanh, inconscientemente. A gente precisa evoluir conscientemente. Então, essa evolução consciente exige de nós um posicionamento pessoal, que aqui no texto ela deixa claro se tratar da vontade. Isso me faz necessariamente retornar a uma das principais bases da doutrina espírita, o livro assim, matriz, o livro primordial da doutrina, que foi o que, inclusive, serve de marco inicial, lá a 18 de abril de 1857, que é a data da publicação desse livro, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ali nós vamos buscar, na questão de número 909, uma das questões mais inquietantes, uma das minhas questões prediletas, é bom que se diga, porque é uma questão que, quando a gente estuda, a gente se implica, a gente se mobiliza, a gente toma consciência da necessidade do nosso esforço pessoal. É uma questão de O Livro dos Espíritos que nos responsabiliza. A pergunta que é feita pela equipe de Kardec aos espíritos de Escol, responsáveis por trazerem ao planeta Terra a mensagem libertadora da doutrina dos espíritos, é a seguinte: poderia sempre o homem
pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Olha aí, hein? Essa pergunta é interessante porque nos impele a nos questionar com relação às nossas dificuldades pessoais, às nossas imperfeições, às nossas más inclinações, às nossas desvirtudes. E os espíritos respondem de uma maneira até que parece algo de bem-humorada, porque eles falam assim: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha esse ponto aí. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Aí vem o ponto em questão que eu trago esse questionamento feito de Kardec aos espíritos. O que lhe falta é a vontade. Olha aí a vontade, a bendita vontade. O que lhe falta é a vontade. O problema é que a gente ainda se locupleta nas nossas imperfeições, a gente ainda se regozija, a gente ainda gosta de permanecer aprisionado a essas imperfeições. Por isso que a gente não utiliza a vontade, porque essa vontade é uma alavanca, como diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Olha que interessante para que a gente descubra o nosso elemento crucial aí para nos impelir à frente, a vontade. Aí os espíritos vão mais além, eles continuam a resposta dizendo: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha que fala. Olha que fala crucial para que a gente reflita. Quão poucos dentre vós fazem esforços. A gente não faz esforço, a gente quer tudo na mão. A gente quer receber tudo no colo, sem ter que se esforçar, sem ter que buscar realmente a transformação. E aí, com isso, a gente permanece tendo essas dificuldades. Não é à toa que a gente vai perceber na leitura de Leon Denis, lá no Problema do Ser, ele vai trazer justamente que a vontade é uma dessas forças motrizes capazes de nos impelir para frente. É justamente essa vontade que serve ali para que a gente saia da inércia do movimento ali nulo, de ficarmos estáticos. Ele vai nos trazer justamente que é a vontade que nos impele a ir adiante, a ir à frente. Aí com isso a gente vai lá no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, em que o Espírito Emmanuel, aliás, eu tenho citado muito esse livro nas minhas falas, não é à toa, porque Emmanuel chega a explicar na introdução dessa obra magnânima que aquele livro, que é psicografado por Chico Xavier, é, na verdade, uma reprodução do livro que é lido pelos candidatos à reencarnação quando ainda estão no plano espiritual. Ou seja, olha como o livro Pensamento e Vida é importante que a gente leia, porque é uma forma da gente lembrar dos nossos compromissos assumidos antes de encarnarmos. Olha que convite relevante para nosso amadurecimento esse livro. Essa obra é esplêndida. Primeiro capítulo ele vai falar sobre a mente. Ele vai falar do espelho que a mente representa. E no segundo capítulo, que é o capítulo em questão, ele vai falar exatamente da vontade. E ali, naquela obra que eu considero ímpar, Emmanuel vai fazer uma comparação da nossa mente com um escritório. Olha que interessante essa comparação, essa analogia que ele usa. Ele diz que é como se fosse um escritório que tem alguns departamentos. Aí ele diz
que, por exemplo, existe um departamento do desejo, que é o departamento responsável pela caminhada das aspirações, as nossas metas, os nossos objetivos pessoais. É ali que está em germe as nossas realizações. Ali estão as nossas realizações, porque se mantém no âmbito do desejo. E aí ele diz que também temos o departamento da inteligência, que é o departamento que tem a ver com a nossa intelectualidade, o nosso crescimento em termos cognitivos, em termos racionais, onde a racionalidade vai ter uma chance aí de se desenvolver na medida em que nós pomos-la em movimento. Aí ele fala de um outro departamento que seria o da imaginação, onde a gente vai, utilizando a criatividade, buscar colocar em movimento os nossos planos. A gente vai ali, na verdade, criar inicialmente na nossa mente, e daí, porque é assim, né? A gente vai ver, por exemplo, no livro A Gênese, que está lá no Gênesis, como é traduzido muitas vezes para o português, o primeiro livro do texto bíblico, o primeiro livro da Torá judaica, é o Bereshit, né? Que é a Gênesis do texto que a gente tem hoje no que a gente chama de Bíblia. Esse livro, ele começa falando justamente do fato de que Deus quis, e aí ele criou. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Ou seja, primeiro nasce na imaginação. Primeiro nasce na mente de Deus. E aí se transforma em realidade. Então, é no departamento da imaginação que nascem as realizações futuras, né? Na medida em que a gente cria primeiro internamente para manifestar externamente a posteriori. E aí, por fim, mas não menos importante, Emmanuel diz que a mente também tem o departamento da memória, que é onde nós guardamos devidamente os nossos sucessos e fracassos, a nossa caminhada, a nossa jornada, os aprendizados, as circunstâncias que a gente afetivamente se vincula, porque grande parte da nossa memória, na verdade, é afetiva. E aí, com isso, ela vai se moldando à nossa vivência, inclusive se aprimorando com o passar do tempo. E aí, Emmanuel diz que, vendo a mente com esses tantos departamentos, a gente precisa enxergar acima desses departamentos o gabinete da vontade. Ou seja, ele coloca o gestor como o elemento administrador, organizador. Emmanuel coloca neste capítulo do livro Pensamento e Vida a vontade como sendo o leme da nossa mente, que vai conduzir os nossos destinos, para que a gente possa, assim, utilizar o departamento do desejo de maneira adequada, porque também podemos conduzir mal e buscar infelicidades, buscar desares, como diz Joana no texto que serve de base para a nossa fala da noite. A gente pode também utilizar a inteligência, como diz Emmanuel no texto, para a criminalidade, em vez de utilizar para o bem, a depender da forma como nós utilizamos a nossa vontade. Podemos utilizar a nossa imaginação para arquitetar desastres morais das mais vastas naturezas, do mesmo modo que podemos utilizar para planear a prática do bem, a implementação do evangelho em nossas vidas, a caridade. Podemos utilizar a nossa memória para guardar e, inclusive, enfatizar infelicidades, tristezas, supostas injustiças com as quais nós acreditamos que estamos sendo envolvidos, e aí, com isso, redundar, por exemplo, numa situação de rancor, de mágoa,
Então, por isso é preciso que a gente se utilize racionalmente, conscientemente, deliberadamente da nossa vontade em prol do nosso bem e da coletividade. E a Joana vai falando sobre o processo evolutivo, a questão reencarnatória, mostrando que, no final das contas, o nosso objetivo, quando a gente pensa em termos de evolução espiritual, é a implantação da amorosidade em nossas vidas. Nós almejamos, ainda que não saibamos, vivenciar o amor. Nós almejamos experimentar de maneira plena e restrita a amorosidade divina em nossas vidas. E aí, por isso é interessante que a gente reflita um pouco sobre esse amor, que é, na verdade, esse hálito divino, como diz Emmanuel, também no livro Pensamento e Vida, lá na frente, no último capítulo, quando ele vai falar sobre amor, ele fala isso, do amor como sendo o hálito divino, que a tudo envolve. Essa amorosidade que é única, o hálito do Criador, nas palavras exatas que ele traz. Então, é preciso que a gente enxergue no amor, como diz João no seu evangelho, na verdade, o amor é preciso que seja vivenciado, porque é a perspectiva da vivência crística. Porque é ali que a gente vai ver, no evangelho de João, que quando ele diz que Deus é amor, é a vivência do divino, é exatamente esse amor, essa amorosidade. Isso me remete naturalmente ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá o capítulo a respeito justamente da questão da amorosidade. A gente vai ver que no item 8, nas instruções dos Espíritos, o Espírito Lázaro traz uma fala que eu acho fantástica para a nossa reflexão. Aliás, é um dos meus textos prediletos do Evangelho segundo o Espiritismo. Chama A Lei de Amor. Está lá nas instruções dos Espíritos, no capítulo 11. Quando Lázaro vai dizer que o ser humano, na sua origem, tem instintos. Quando ele avança um pouco e se corrompe, ele passa a ter sensações. Quando ele se elabora, quando se aperfeiçoa, ele passa a ter sentimentos. Olha que interessante. E aí esse sentimento vai redundar na vivência desse amor. Que na fala de Lázaro, eu acho que a fala dele é fantástica. Ele fala assim, que é o sol interior que condensa e reúne em seu foco, seu ardente foco, melhor dizendo como ele fala exatamente, né? Que reúne e condensa em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. Olha que fala linda. Essa amorosidade como sendo um sol que nos aquece profundamente, que nos envolve. É um fogo com um ardente foco que nos traz ali todas as aspirações. E aí ele fala mais adiante que o objetivo dessa amorosidade é que a gente consiga ultrapassar a humanidade. Olha que interessante. Ultrapassar a humanidade é ser mais que humano, como dizia o filósofo Friedrich Nietzsche. É ser o super-homem, né? O super-humano, o sobre-humano. A gente ainda precisa caminhar muito, porque o próprio Emmanuel fala em algumas das suas obras que, na verdade, nós, como seres humanos, ainda estamos aprendendo a vivenciar a humanidade, para depois, somente depois, alcançar a angelitude. Então, primeiro a humanidade, a gente ainda não consegue nem ser humano. Imagina o que é isso. Quanto a gente precisa amadurecer e evoluir para poder parar de se identificar com a nossa natureza animal e passar a nos identificar como seres humanos,
começar a perceber que, na verdade, somos seres humanos. E aí o Espírito Lázaro fala da necessidade de ultrapassar a humanidade. Aí ele diz uma fala também que eu acho que é crucial para a gente refletir. Ele diz assim, ó, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Olha que interessante aí. A gente precisa fazer com que a nossa personalidade seja colocada de lado para vencendo o nosso ego, a gente vai fazer com que algo superior a nós se manifeste através de nós. É exatamente esse o convite da noite. Que a gente consiga, através disso, e Lázaro prossegue dizendo, né, que a lei de amor substitui, no caso aí, a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Olha que fala importante, hein? Isso até se aproxima do que Leon Denis vai falar de que quando a gente aprender que nós somos espíritos em experiência humana, as misérias sociais se extinguem. Ou seja, realmente é preciso despir-se de si mesmo, despir-se do ego, para que a nossa natureza divina se manifeste através de nós. Não é você ser o mais completo você, que só você pode ser, como dizia Maslow. É preciso que você permita que algo superior a você se manifeste através de você. Isso é a autotranscendência preconizada por Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Então é essa jornada de vivenciar a amorosidade que nos permite esse processo evolutivo. E aí, Lázaro, concluindo a sua fala nesse item, no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz que existe ainda uma segunda palavra no alfabeto divino. Olha que interessante isso. Qual é essa segunda palavra do alfabeto divino? É a reencarnação. Olha aí. A segunda palavra do alfabeto divino é a reencarnação, que é o que vai nos permitir vivenciar essa amorosidade, e aí a gente vai conseguir, crescendo, expressar essa presença divina em nossas vidas. E aí Lázaro tem uma frase que eu gosto de repetir nas palestras, eu falo bastante, porque eu acho que é uma frase que a gente precisa voltar a refletir a profundidade dessa frase. Não é à toa que Lázaro traz isso. Ele diz assim, o espírito precisa ser cultivado como um campo. Olha que frase profunda para a gente pensar, né? As demandas materiais. A gente ainda tão preocupado com as questúnculas da vida secular. A gente ainda se esquece da nossa natureza espiritual e de como precisamos cultivar o espiritual em nossa existência. O espírito precisa ser cultivado como um campo, para que a gente alcance, conforme coloca Lázaro lá, concluindo o seu raciocínio, a elevação gloriosa, porque é essa a nossa maior riqueza, é essa nossa maior glória no final das contas, né? É nossa maior fortuna. É esse o objetivo. É para isso que a gente está encarnado, é para isso que a gente existe aqui na Terra, para poder conseguir implementar isso, transformar todas as dificuldades em crescimento, em iluminação, conseguir enxergar nessas dificuldades as oportunidades de que necessitamos. E aí, quando a gente fala em evolução, necessariamente a gente vai indo ao Livro dos Espíritos, que é a nossa base, é a nossa obra primordial. A gente vai ver lá na questão de número 540 que do átomo ao arcanjo está tudo encadeado na natureza. Então, a gente está evoluindo constantemente. A gente vai ver lá nas questões 100 e seguintes que
na verdade, nós estamos dentro de um processo evolutivo e que existem níveis, e existem degraus como da escada de Jacó, que é um grande símbolo, é uma grande metáfora para a nossa jornada evolutiva, na caminhada de ascensão, a nossa jornada para cima. Cada degrau dessa escada de Jacó é representado justamente ali como um desses níveis das ordens dos espíritos. A gente vai ali gradativamente percebendo o sentido da fala de Jesus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, lá no Sermão da Montanha, no versículo de número 48, quando ele coloca o sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. É o convite de Jesus para que a gente busque racionalmente nos aperfeiçoar, que a gente busque deliberadamente evoluir para o alto. É a busca dessa perfeição, a busca dessa entrega, conforme a gente vê também lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 115, que nós fomos criados simples e ignorantes, e que estamos naturalmente crescendo, amadurecendo. E esse processo de amadurecimento é o que a gente está chamando de evolução. A palavra evolução não está no Livro dos Espíritos, como a gente imaginaria. Ah, evolução espiritual. No Livro dos Espíritos não tem essa expressão. Porque naquela época, a noção de evolução não existia. Até porque o livro de evolução das espécies de Charles Darwin é de 2 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é de 1857, a Evolução das Espécies de Darwin é de 1859. Então, por isso, essa noção de evolução é uma noção que evolui, é uma noção que vem à baila mais adiante. E por isso, a gente não vai encontrar esse tema, a gente vai encontrar lei do progresso. A gente vai encontrar falando sobre a questão da progressão. E a gente sabe ali que esse progresso se dá através da reencarnação, como Joana coloca muito bem nesse capítulo. E aqui eu trago também para a nossa reflexão um dos itens do Livro dos Espíritos que também nos traz um crescimento à medida em que a gente para e pensa a respeito disso. É a questão de número 132, em que a gente vai ver para que a gente encarna. É ali que a gente vai perceber que o objetivo da encarnação é a busca pela perfeição. É justamente ali que a gente compreende o objetivo de estarmos aqui. É o ser de perfeitos que Jesus nos trouxe. Essa busca que a gente vai ter da perfeição. E aqui eu trago uma parábola interessantíssima que Jesus traz no Evangelho, pela boca de alguns dos apóstolos, que é a questão da parábola da pescaria, da rede de peixes. Jesus vai e compara o reino dos céus a uma pescaria em que você puxa a rede com os peixes para a praia. Aliás, a gente vê várias comparações da vida nas falas de Jesus comparando com o mar, né? E aí é importante a gente perceber que ali a rede está colocada no mar, mas é na praia, na estabilidade, da reflexão, é que a gente vai ter o peixe sendo ali enxergado, percebido. Porque a fala de Jesus é o quê? Que o reino dos céus é como essa pescaria, em que a gente puxa os peixes e ali a gente vai fazer uma espécie de triagem. Vai pegar o peixe que é bom, vai guardar, e o peixe que não é bom, a gente vai se desfazer dele. Porque para o judeu, eles não comiam todo tipo de peixe. É importante, até ainda hoje é assim, né? Eles têm as alimentações que são apropriadas para os judeus, porque isso está na Torá. E aí eles não comiam todo tipo de peixe. Então, fazer essa triagem é importante. E aí a gente pega isso e vai pensar, né, que ali a gente vai ver essa triagem sendo feita, e aí Jesus conclui a sua fala dizendo que os anjos farão a mesma coisa. Pegarão aqueles
que estão afins com o reino dos céus, levarão eles a essa vivência, e os que não estão serão conduzidos ao fogo e à treva exterior. E aí, com isso, a gente para pensar, mas o que Jesus está dizendo com isso? Aí pensa logo na questão da transição planetária, pensa logo que não, conforme a gente vê em livros como A Caminho da Luz, a gente está passando por uma verdadeira triagem espiritual, e por isso a gente está revivendo ali o que os espíritos lá do sistema de Capela viveram antes de virem para cá. E aí com isso a gente pensa assim, realmente há uma evolução do planeta, e se você não acompanha, vai ser melhor para você que você vá para um lugar que esteja mais compatível com a sua necessidade evolutiva. Tudo bem, é uma interpretação válida dessa parábola, mas eu trago aqui uma perspectiva que eu acho mais apropriada para a autorresponsabilização que a doutrina espírita nos traz, que é justamente o fato de que a gente precisa aprender a fazer, como está lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, no item A, 919A, quando o Espírito Santo Agostinho ensina que no fim do dia, ou seja, na praia, a gente precisa puxar a rede e olhar o que pegou e dizer assim, bom, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu trago para mim, vou tentar reproduzir amanhã novamente. Ou seja, eu vou fazer a triagem do que cabe para mim, para que eu leve comigo, para que eu conduza comigo. É a minha jornada de tomada de consciência. É ali o momento em que eu tenho a chance, nessa triagem, de aprender. E isso é viver o reino dos céus. Jesus compara essa pescaria com o reino dos céus, porque é essa vivência que nos permite a felicidade plena de estarmos compatíveis com o que o alto espera de nós, com o que a lei que jaz em nossas consciências, como está lá colocado na questão de número 621 de O Livro dos Espíritos. E aí, com isso, a gente vai, né, despertar para perceber a necessidade de crescimento, a necessidade de perceber ali como é crucial que eu me responsabilize e esteja completamente consciente da minha caminhada, da minha jornada, e com isso aprenda a triar o que cabe para mim permanecer fazendo ou não. E aí na questão 171 de O Livro dos Espíritos, a gente vai ver que a noção de reencarnação é como sendo justiça. Reencarnação é justiça. Sem isso, onde a justiça? Dizem os espíritos, a Kardec. Então, é preciso que a gente perceba ali a chance de crescimento. Na questão 196, a gente vai ver que o fato de estarmos encarnados na Terra, a vida material, os espíritos colocam assim, é um cadinho depurador. Olha. É verdade. Vai amadurecer, a gente vai crescer, se robustecer espiritualmente, caminhando e vivenciando o que a gente vai ver lá adiante na questão 573, também de O Livro dos Espíritos. Qual é a missão dos encarnados? Que a gente tem uma missão. Olha aí que interessante. Aliás, eu não vou falar o que é que os espíritos dizem, não. É porque palestra espírita serve para isso, para instigar curiosidade. Vamos lá anotar na questão de número 573 de O Livro dos Espíritos para pesquisar qual é a missão dos encarnados, o que é que eles precisam fazer, o que é que a gente está fazendo aí. Né? Oi? 573. 573, olha como é importante para a gente. Eu vou voltar a ler. Claro, é isso mesmo. É isso aí. É progredir intelectualmente também através do estudo. Aí eu vou em outra questão, né? Que é a 780. Na 780 fica muito claro que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Olha que fala importante. O progresso moral decorre do progresso intelectual, porque quando a gente evolui intelectualmente, a gente aprende a discernir o que é bem e o que é mal. A gente aprende a definir ali, opa, isso aqui não está certo. E nessa perspectiva de progredir intelectualmente, a gente se sente impelido a melhorar como pessoa,
Aí vem o progresso moral. Olha que interessante, né? A gente pensa, não, tem que progredir intelectualmente e progredir moralmente. Mas aí os espíritos explicam que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Olha como é importante que a gente estude. Aliás, questão 898 também do Livro dos Espíritos. Está lá escrito que quanto mais a gente aprende, mais a gente se instrumentaliza para fazer o bem. A gente podia aprender no plano espiritual em poucas horas o que a gente aprende aqui em anos de estudo. Mas os espíritos explicam lá na 898 que ainda assim é importante que a gente se esforce e estude aqui para poder se instrumentalizar, porque o espírito puro tudo sabe, então a gente precisa evoluir para essa pureza, para esse processo de felicidade, ser um espírito feliz. E essa caminhada exige o nosso estudo e se instrumentaliza para fazer melhor o bem, para poder estar realmente, né, compatível com o bem. E isso de que na 780 a gente vai ver, né, que o progresso moral decorre do progresso intelectual. Olha que jornada. E aí a gente vai ver um pouquinho adiante, na questão 785, que um dos principais obstáculos a esse progresso é justamente o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho é que obstaculizam a nossa caminhada. É nisso aí que a gente precisa se deter para melhorar, para se tornar uma pessoa melhor, para amadurecer, para crescer e assim fazer essa jornada. Né? É no momento em que a gente olha para si e aprende a sair de si, para ajudar o outro, para buscar um altruísmo, para buscar uma outra forma de encarar a vida, a existência. Aí mais adiante, já concluindo, já caminhando para o fim da minha fala, na questão 799, a gente vai ver que é para isso que a doutrina espírita existe. Os espíritos falam isso lá na 799, que o objetivo do espiritismo é vencer o materialismo, é destruir o materialismo e, com isso, nos impelir ao progresso. A caminhada aí de buscar progredir vencendo o materialismo, esse imediatismo que a gente ainda traz, esse hedonismo, essa busca por conforto e prazer, a gente precisa tomar consciência de quão ainda materialistas somos. E, por isso, caminhar. Porque até porque, na medida que a gente tem o conhecimento, a gente precisa se responsabilizar. Aí eu termino minha fala com a questão de número 988 do Livro dos Espíritos, que é uma questão que me toca e que tem me tocado recentemente nas minhas reflexões pessoais, porque lá fica muito claro que nós daremos conta da nossa inutilidade voluntária. Eita! Bateu, doeu, leva para casa que é seu. A gente vai ter que dar conta da nossa inutilidade voluntária. Meu Deus. A gente precisa se responsabilizar por sermos úteis. Olha que fala relevante. A gente precisa se responsabilizar em ter utilidade na nossa vida, em verdadeiramente dar o que a gente dá conta de dar. Que às vezes a gente cruza os braços e fica ali, deixa como tá para ver como é que fica. Não, a gente precisa se responsabilizar e buscar realizar o nosso potencial. Era essa a mensagem da noite de hoje. Espero que as contribuições tenham sido úteis e que a gente possa, através dessas reflexões, se transformar de verdade. Meu amigo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Gratidão infinita por sua colaboração. Eu fico babando quando eu ouço pessoas do seu nível, assim, o seu conhecimento, dar uma chamada, e a gente está precisando dar uma chamada para os nossos confrades, não é? A leitura, a reflexão, a parar para ler com vontade.
ainda, hoje é terça, né? Ainda ontem, no Evangelho no Lar, eu disse assim que eu sou uma espírita apaixonada, sabe? E que me perdoe, eu sou assim uma espírita apaixonada pelo espiritismo. E gosto muito de ler. Não sou expert, entendeu? Eu tenho muita dificuldade em gravar itens numéricos. Desde colegial, eu tenho essa dificuldade de gravar. Primeira questão, segunda, sabe essa coisa assim numérica, eu tenho muita dificuldade. Já é da minha constituição mesmo. Então, quando tem essa chamada, então, como eu estava dizendo, eu disse ao pessoal, as grandes potencialidades, os grandes homens que se dizem poderosos, que acham que têm o poder de vida e de morte nas suas mãos. Ah, como eu gostaria que lesse o livro dos Espíritos. Ah, como eu gostaria que lesse o Evangelho segundo o Espiritismo. Ganhassem de presente nas suas horas de lucidez, porque agem de uma forma abrupta, de uma forma irracional, não param para meditar nas consequências daquilo que falam publicamente e daquilo que autorizam a fazer, entendeu? Então, aí resulta dessa catástrofe que está o mundo inteiro, que cada um quer ser Deus. Todo mundo quer ser Deus. Então, se os grandes, que se dizem grandes, que grande é Deus, grande é Jesus, pudesse ler essas obras de Kardec, muita coisa teria sido mudado, muito sofrimento teria sido amenizado, muitas catástrofes sociais seriam evitadas e o mundo estaria melhor. Porque nos falta essa consciência evolutiva. É o despertar da consciência na humanidade. E nós somos parte da humanidade. Né? O despertar da consciência. E não está vendo isso, e a cada dia que passa, a gente vê um planeta tão lindo. E Deus nos deu de graça com tudo que necessitamos para crescer, e o homem, no seu orgulho, na sua vaidade, prepotência, arrogância, enfim, no seu sentimento destruidor primitivo, vai destruindo a cada instante, sem saber que ele irá receber conforme a sua semeadura em outros planetas, em outra dimensão, né? E aí vai ser chorar, o ranger de dentes. Muito obrigada. Divino, maravilhoso. Que Jesus te abençoe. Continue te abençoando. Que você é realmente uma pessoa abençoada por Deus. Deus te... Já posso chamá-lo de filho. Muito obrigada pela sua contribuição. Viu? Deus te proteja. Muito agradecido pela oportunidade. Encerrar o nosso trabalho de hoje com a prece de Emmanuel, que ele diz assim: Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor para que lhes confiramos a devida solução, com base em nosso próprio esforço. Não te suplicamos para que nos livre o coração das penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrepor-lhes o amargor, assinalando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflições e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e da tua bênção, Emmanuel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os teus filhos, muito amados, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada a vossa Mãe, Maria Santíssima. Glória a Deus nas alturas, e paz no coração de homens e mulheres de boa vontade. Fica com Deus e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, até breve. Até breve, meu amigo.